E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Estão bem? É isso aí, mandem notícias, o Pai está com saudade. Vamos à reflexão de hoje, chegamos aí ao capítulo 26 do livro do Gênesis. Vamos falar um pouquinho sobre Isaac e a sua descendência, né? Isaac, a história agora é de Isaac. Já passamos por todo o princípio, já passamos ali pelo chamado de Abraão, a obediência de Abraão. E agora nós temos aí Abraão e Sara mortos, e aí vem Isaac, e a partir da caminhada de Isaac, nós temos um registro do capítulo 26. Vamos entender um pouquinho sobre esse capítulo e, quem sabe, chegamos aí no capítulo 27. Vamos tentar descobrir algum ponto em que nos chame a atenção para que a gente desenvolva a nossa reflexão de hoje. Amém? Interessante, né? O texto começa dizendo assim, ó, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela e estarei com você e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Só aqui a gente entende essa fidelidade do Senhor, né? O Senhor fez uma promessa a Abraão, Abraão obedeceu de forma completa ao Senhor, Abraão se foi, mas o Senhor permaneceu fiel à promessa que havia feito. E aí Isaac recebe sobre si a graça, né, a bênção dessa promessa. E nós sabemos, né, que toda essa descendência ela vem, e até os dias de hoje, a nação, né, descendente de Abraão, ela recebe dessa bênção justamente pela fidelidade do Senhor. E o Senhor prometeu que todas as nações seriam benditas. E aí nós sabemos onde essa história vai dar, que do descendente de Abraão, Jesus, ele derrama bênção sobre todas as nações, até os de fora da grande nação de Abraão, os filhos de Abraão. Essa é a promessa de Deus. E é interessante a gente pensar que Isaac, ele carregava as mesmas características do pai, né? Eu digo isso quando eu chego nesse versículo, quando Isaac chega à cidade de Gerar. Isaac, versículo 6, olha só, Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é sua mulher, como é que você diz que ela é sua irmã?
E Isaac respondeu, é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse, o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo, quem tocar neste homem ou nessa mulher, certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. O que eu quero observar nesse trecho que nós lemos, né? Abraão, ele tinha os mesmos receios que o pai, né? O pai cometeu essa mesma falha em dizer que a sua esposa era, na verdade, sua irmã, por conta do medo de ser assassinado, né, pela beleza da sua esposa. O que eu acho interessante é que nós não perdemos, né, como ser humano, nós não perdemos essa característica, né, de achar que as soluções vêm por aquilo que fazemos, né, da forma como fazemos, a força do nosso braço. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou refletindo sobre isso? Porque por mais que Abraão, por mais que Isaac tenham sido tão abençoados por Deus, ao que parece lhes faltava uma confiança maior de que Deus haveria de suprir quanto a essa necessidade, a essa segurança. Mas a minha fala obviamente não é de julgamento, né? É só de análise, porque muitas vezes nós cometemos os mesmos erros, né? Nós achamos que temos que agir de alguma forma específica para trazer uma segurança e muitas vezes nós vamos até mentir. E aí é o cuidado que eu quero levantar nesse momento, é que até que ponto essa mentira ela vai ter peso, até que ponto essa mentira ela vai ser necessária para que a gente entenda que o cuidado do Senhor ele é real sobre nós. Tanto que o Senhor já havia prometido a Isaac, né? O próprio Deus indicou a ele a cidade em que ele deveria ficar e prometeu que cuidaria dele. E o resultado é justamente isso. O texto diz que quando ele plantou, ele semeou na terra e naquele mesmo ano ele colheu 100 por um. A gente tem noção do que é 100 por um, ou seja, cada semente que ele plantou, ele colheu 100. É muita bênção. Tanto que o texto diz que ele enriqueceu, gerou inveja na população ao redor, nos povos, nos filisteus, né? Principalmente nos filisteus. E o texto diz que ele foi expulso, né? Foi convidado a se retirar por conta disso, né? E o texto vai continuar dizendo que à medida que ele caminha para fora dessa terra, ele cavava poços, né? E aí no primeiro poço que ele cava, há uma luta dizendo que aquela água ali já tinha dono, e ele, sabendo que é uma pessoa abençoada, ele segue, ele não luta pelo poço, ele segue para uma outra região e lá ele cava um novo poço, e naquele lugar em que ele vai chamar de Reobote, ali ele vê que não havia a guerra pelo poço, e ali ele entendia então, pelo processo de não ter a briga pela propriedade daquele poço, ele entende que ali o Senhor havia abençoado essa nova fase. Então a nossa reflexão ela vai em cima desse pensamento. Muitas vezes nós estamos gastando nossa energia, né, cavando poços para que a água seja fornecida, e muitas vezes quando nós conquistamos aquela água, pessoas vêm e lutam dizendo que essa propriedade já era de alguém, e nós gastamos energia naquilo que não é nosso.
E aí a nossa reflexão é essa, sabe? Vamos usar esse modelo, vamos usar essa história como inspiração para nos dedicarmos e colocarmos a nossa luta, a nossa energia naquilo que de fato é bênção do Senhor, né? E entender no Senhor qual é o lugar onde Ele inicia, né, o expandir as nossas tendas, alargar as nossas tendas, onde é o lugar. E a nossa oração, a nossa reflexão nesse dia é essa. Vamos orar e pedir a Deus que sempre traga refrigério para as nossas vidas e que a nossa energia seja gasta naquilo que é bênção do Senhor. Em nome de Jesus, filhos do Pai, eu desejo que hoje seja um dia abençoado para vocês. Em nome de Jesus. Amém.